mais essa noite que o Senhor nos permite estarmos adorando a Ele na beleza da sua santidade. Eu quero compartilhar essa palavra com a amada igreja. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, apesar que o capítulo Aleluia. 5, versículo 9, se eu não estou enganado, ele diz, ou deixa subentendido, que talvez essa não seja uma primeira carta, mas enfim, capítulo 2, versículo 16. Oh, glória. Aleluia, Deus. É isso mesmo, 1 Coríntios 5, 9. Todos encontraram? Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Cristo. Amém. Podemos acertar. Somente Glória a aqui Deus. Aleluia. louvamos ao Senhor nessa rica oportunidade de falarmos do amor de Deus, e eu quero trazer essa meditação para nossas vidas nessa noite. Falar sobre a parte B do versículo, termos a mente de Cristo, ter o pensamento de Cristo, como Cristo pensa, como Cristo agiria em uma determinada situação que eu ou você poderíamos estar passando, e nós nos atentarmos para essas coisas. No Meus Passos, tem até um livro que fala isso, no Meus Passos, o que faria Jesus? Como é que Jesus procederia? Então, se eu tenho a mente de Cristo, devo proceder como o meu mestre, pensar como o meu mestre, ter uma direção como o meu mestre tinha e que deixou exemplos para nós. Aqui na carta do apóstolo Paulo, essa primeira carta, nos primeiros capítulos, apesar que nós estamos falando do capítulo 2, mas ele já vai abordando no primeiro capítulo e uma parte do capítulo 2 sobre algumas dificuldades que a igreja de Coríntios estava passando. Nós sabemos e estamos estudando na escola dominical sobre dons ministeriais e dons espirituais, e nós falamos alguma pequena introdução que a igreja de Coríntios era uma igreja que possuía os dons espirituais, porém foi considerada por Paulo como uma igreja carnal, uma igreja que não estava dentro de uma orientação espiritual, porque Deus ele pode distribuir os dons a partir do momento que, se você tem fé e que você pede a Deus e acredita que Deus é galardoador, e Ele pode manifestar os dons através dos santos da igreja, através dos filhos de Deus. Porém, requer de nós algumas atitudes para que sejamos espirituais, para que possamos andar com Deus, para não sermos pessoas tão naturais, porque às vezes a pessoa natural gosta muito daquele oba-oba, daquele movimento emocional do Pentecoste, Às vezes tem um movimento emocional, não que o Pentecoste seja emoção, mas é o poder de Deus manifesto na vida dos santos. Porém, todavia, sabemos que às vezes pode ter um efeito emocional na vida de alguns, e até julgado por tantos, porque naquele grande dia de Pentecoste, aqueles homens falavam tão cedo, e aqueles homens estão cheios de mosto, cheios de vinho, e Pedro ali, com grande autoridade do Espírito Santo, falou assim: meus irmãos, aqui não tem ninguém bêbado não, mas isso aqui é uma manifestação de Deus, do poder de Deus, está se cumprindo aquilo que está escrito lá no livro do profeta Ageu, capítulo 2, que o Senhor haveria de derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Porém, Paulo ele vem administrando as doutrinas de Cristo para nos ensinar como poderíamos manusear esses dons na casa de Deus. E hoje, irmãos, o que nós encontramos hoje? Às vezes um evangelho da graça barata, apesar que a graça ser de graça, porém não é de graça. Há algo para que nós possamos fazer, não é verdade? Nós precisamos ter uma vida de dedicação com Deus. Aleluia. Precisamos fugir da nossa vida, irmãos, natural, carnal, termos verdadeiramente a mente de Cristo, Precisamos tirar esses pensamentos, de homens e mulheres, jovens e adolescentes, de uma forma natural.
E Deus, Ele fala algumas verdades para nós, que eu quero compartilhar com você. A primeira é que aquele que é espiritual, ou que tem a mente de Cristo, o Espírito Santo em nós nos fornece uma capacidade de discernimento de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. O homem natural, ele vive o seu natural, mas o homem espiritual, ele consegue discernir todas as coisas naturais através do Espírito Santo de Deus. É dependente do Espírito, está ligado com o Espírito, está dependendo do Espírito, é discernido pelo Espírito, é guiado também pelo Espírito, para que também tome uma atitude na sua vida pelo Espírito, e não de uma forma natural. Ter a mente de Cristo. Olha para Cristo, volte lá nos tempos do ministério de Cristo. Cristo era um jovem dependente de Deus. Você vai ver isso ele com 10 anos, quando está lá no templo. Os pais perdem, esquece dele, mas ele está onde? No templo. E quando ele é questionado pelos pais, ele: tu não sabe, mulher, que eu estou cuidando das coisas de meu pai? Servo de Deus, irmão, cuida das coisas do seu pai. Servo de Deus quer conhecer o seu pai. Servo de Deus quer ter a mente do seu pai. Servo de Deus quer ter atitude como o seu pai tem atitude. Servo de Deus quer viver na espiritualidade com o pai. Servo de Deus quer estar andando como Filipe no caminho, e o Espírito de Deus fala assim: Filipe, vai para outra banda para pregar. Ou senão o Espírito do Pai de misericórdia e de amor atravessar o barco para ir lá no endemoniado Gadareno para curar. Ter a mente de Cristo, irmãos, é estar sendo guiado por Ele, e não sendo guiado pelas coisas naturais. Eu não sou guiado pela... Nos mostra o caminho. Aí Deus falou: meu filho, eu já te mostrei o caminho, eu sou o caminho. Aí eu falei: é verdade. Por que, Senhor? Aí Deus ministrou no meu coração: muitas pessoas estão me pedindo para mostrar o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. As pessoas estão se perdendo com o mapa na mão. Foi o que Deus falou no meu coração. O mapa está na mão, o mapa é a palavra de Deus. Você está com o mapa na mão, querido, para ser feliz. Você está com o mapa na mão para ser liberto. Você está com o mapa na mão para se regozijar na presença de Deus. Você está com o mapa na mão para ser feliz. E muita gente está se perdendo no caminho com o mapa na mão do tesouro, meu irmão. Aleluia! Oh, glória! Perdidos, igual tem um hino, né? Perdidos na casa do Pai. Eu falei: Senhor, é verdade. É verdade. Perdidos, Paulo, com o mapa na mão, né? Porque o mapa mostra o tesouro, não é isso que a gente vê? É verdade. E a gente está com o mapa e está perdido, não sabe como agir, não sabe como fazer. Aí se pergunta para si mesmo: e agora, Senhor, como é que vai ser? E o segredo está onde? Ter a mente de Cristo. Aí o que Jesus fazia? Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua. Existe a vontade carnal, mas existe uma vontade soberana de Deus, que é espiritual, né? Se eu não consigo discernir, eu clamo ao Pai. É o tesouro, o caminho, é o mapa. Eu clamo ao Senhor. E depois Jesus clamou pela segunda vez, e clamou pela terceira vez, mas foi feita a vontade de Deus, que ele ser levado ele até o madeiro, e ele se submeteu e teve a morte de cruz, mas depois ao terceiro dia ele ressuscitou e cantou o hino da vitória através da cruz do Calvário, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. Tem momentos às vezes, meu irmão, que a gente vai passar pelo crivo. É ou não é? Olha lá para Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele fala para aquele homem: ó, se for da vontade de Deus, que ele pode, porque Deus pode nos livrar. Deus não podia livrar ele ali mesmo? Podia. Não, mas ele teve que ser jogado na fornalha, meu irmão. Às vezes Deus vai te jogar na fornalha, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Mas naquele momento da fornalha, você tem que confiar e acreditar que Deus vai fazer um milagre na sua
Deus. Creio, Pai. Abraão precisou levantar o cutelo. Preparou o menino, preparou o altar, amarrou o garoto, botou a lenha. É ou não é? Era só furar agora. Quando foi furar, Deus, pode parar por aí. Às vezes Deus está te levando a mente de Cristo, irmão. É ou não é? Não pode ter uma mente natural. Se fosse para ser natural, você ia viver igual o pessoal que está lá fora. Mas quem está aqui dentro, irmão, que está servindo Jesus, serve com a mente sobrenatural de Cristo. Sobrenatural, acreditando, sendo guiado por Deus a todo e qualquer momento. Jesus foi chamado para um ministério, irmãos, como nós fomos chamados. Nós somos o legado de Jesus. E qual o legado que você vai deixar daqui para frente? Se Jesus não voltar na tua geração, qual o legado que você vai deixar, meu irmão? Hoje estamos vivendo uma geração tão ruim, irmãos, tão desacreditada no Evangelho, que não quer se comprometer com nada, não quer fazer nada. Eu só quero receber as bênçãos. Pastor, derrama a bênção de Deus sobre mim. Aí recebe a bênção e vai embora para casa. Não, meu irmão, você não foi chamado só para isso, não. Você tem muito mais potencial do que isso. O potencial que Deus te deu não é esse. O teu potencial é você ser bênção para as pessoas. É onde você chegar, o brilho do Evangelho está sobre a tua vida. As trevas têm que bater em retirada quando tu chegar. O mal tem que fugir e a presença de Deus tem que se manifestar na tua vida, meu irmão. Aleluia. Você é luz de Deus nessa terra. Você é a manifestação da presença de Deus, da Shekinah de Deus. Não somos pessoas naturais. Estamos muito presos às coisas naturais e não estamos vivendo aquilo que Jesus quer que a gente viva. Parece que não acreditam na palavra. Eles falam aqui, que o homem natural, ele ouve a palavra, até entende, mas não se submete àquilo que a palavra de Deus fala. Irmãos, vamos fazer a obra de Deus? Vamos lá, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Irmão, olha, tem outro, eu não fui chamado para isso não. Tem outro para fazer, bota outro. Para mim não dá, né? Para mim só dá para ser salvo. Não, você pode mais. A mente que Deus quer te dar através de você ter uma mente de Cristo, você pode mais. Você pode andar sobre o mar como Pedro andou. Você pode curar como Paulo curou. Você pode caminhar como Pedro e as pessoas traziam perto dele para a sombra dele possivelmente curar. Você pode ser igual Estevão, que foi muito usado por Deus para libertar muitas pessoas, mas muitas pessoas não acreditam nisso na vida dela. Precisa ter a mente de Cristo. Você precisa deixar Cristo reformular a sua mente, formatar a sua mente, queridos. Outra coisa, né? Então, o servo de Deus que tem a mente de Cristo, tudo que está ao seu redor, ele julga. Isso está escrito em 1 Coríntios 2,15: o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque o seu testemunho, irmão, fala por si só, da tamanha presença de Deus na sua vida. Ele é uma pessoa irrepreensível. Então ele julga, ele avalia, ele peneira tudo aquilo que está ao seu alcance. Ele examina com a intenção de julgar os aspectos espirituais de tudo, ou seja, tudo aquilo que vem até ele consegue julgar e discernir pelo Espírito Santo de Deus, se aquilo é bom para o seu espírito, se é edificante para a vida dele. Aleluia. Se prostituir é edificante para o seu espírito,
beber, se drogar, mentir, enganar, ser injusto, faltar na verdade, isso são coisas boas que trazem edificação para o seu espírito? Não. A Bíblia fala que o pecado ele gera o quê? A morte. Então minha mente não é de Cristo. Se eu não tenho fidelidade para com Deus, meu caminho é de morte. Eu não tenho a mente de Cristo. Eu preciso repensar nos meus conceitos. Quem tem a mente de Cristo é aquele que vive guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se eu tenho dúvida, irmão, o Espírito Santo fala conosco, sim ou não? Sim. Fala conosco. Então, irmãos, você está sendo guiado por quem? Pelas suas ideias, pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, ou você está sendo guiado pela palavra de Deus na sua vida? Porque tem coisas, irmãos, que são muito, como é que se fala? Fugiu aqui a palavra. Aleluia. Não é que a pessoa se conforma. Por exemplo, se eu vivo de uma situação que não é muito justa, mas se eu aceitar Jesus verdadeiramente, eu tenho que abrir mão dela, e aquilo ali vai me trazer aperto. Então tem pessoas que não abrem mão daquilo, ficam na igreja servindo Jesus, mas não abrem mão, porque aquilo ali é pertinente para ela, e esquece de confiar no Senhor. Você vai ver um texto que Jesus fala assim, vai com roupa simples mesmo, não leva alforje, não leva capa, não leva nada. Você vai e Deus há de providenciar todas as suas necessidades, e vai vencer a viver de fé. É ou não é? Se Deus nos mandar fazer alguma coisa e sermos dependentes dele, irmãos, ter a mente de Cristo, Cristo vai ser o ministério, você vai observar que toda a caminhada de Cristo, Deus supre todas as necessidades de Cristo, mas a justiça e a verdade estavam nele. Mente de Cristo, ser justo, verdadeiro, dependente de Deus, só vivia em oração, se abnegava de tudo. A Bíblia fala que ele tudo foi tentado, mas não pecou. Ter a mente de Cristo é ser dependente do Senhor, ter uma vida de oração, de dependência, de verdade e de justiça, e viver uma vida com autoridade, como o nosso Cristo viveu com autoridade. Ser guiado totalmente pelo Espírito Santo de Deus é o que precisamos ser. Quer ver a glória de Deus na tua vida? Seja guiado pelo Espírito Santo. Não seja guiado por ideias que vêm de fora. Não seja guiado por espíritos de demônios. Não seja guiado pela sua autoconsciência ou pelo seu conhecimento daquilo que você acha, daquilo que você acredita ser. Vejam que aquilo que as Escrituras ensinam para você, porque assim verdadeiramente você será guiado pelo Espírito de Deus. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, a gente vai ler isso lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Abra a tua Bíblia aí. Olha o que Cristo faz. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Algumas outras versões vão falar sobre pensamentos. Se o pensamento vem da onde? Da mente. Então, que haja em nós os mesmos pensamentos, ou a mente de Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a que se deveria aferrar. Ou seja,
Jesus era Deus, sim ou não? Sim. Ele poderia usar o seu poderio, sim ou não? Mas ele mesmo, ele estando em posição de Deus, ou seja, mesmo que nós venhamos ter, né, uma excelente posição, tanto na igreja quanto fora da igreja, jamais eu posso usurpar, talvez, daquela situação, ou da qual atuação ou cargo que eu tenho, para menosprezar ou me sentir superior a ninguém. Aleluia. Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele se coloca na posição de servo e não para ser servido. Tem muita gente, às vezes, em nosso meio, que quer mais ser servido do que servir. Quem tem a mente de Cristo serve. Você vai ver Jesus pegando seus discípulos e o quê? Lavando seus pés, mostrando tamanha humildade. Então, quem tem a mente de Cristo, irmão, serve o próximo. Quem tem a mente de Cristo, por mais alta posição que ele pode ter eclesiástica, ou por mais alta posição social que ele possa ter, não, eu sou chefe, eu não posso meter a mão no pano de chão, eu não posso limpar alguma coisa, eu não posso pegar num banco, eu não posso empurrar no carro, né? Igual, né? Que agora eu estou no alto, estou num carro mais elevado, né? Eu não posso servir mais. Jesus aqui, irmão, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se colocou na posição de servo. Então, quem tem mente de Cristo serve as pessoas. Outra coisa, ele diz aqui no versículo 7: mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Ou seja, ele se aniquilou a sua posição e serve a Deus e ao próximo. Tem gente que gostaria de ser servido e não gostaria de servir. O outro versículo fala: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou diante de seu Deus e obedeceu. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, obedece o seu Senhor. O servo, irmãos, ele não faz aquilo que ele quer, o que ele apraz. É ou não é? É algo para nós meditarmos, irmãos, com mais afinco. Verdade. É ou não é? Com mais afinco. Eu quero ser cristão, miniatura de Cristo. Eu quero ser um bom servo. Eu quero ser um bom obreiro. Eu quero ser um bom cristão. Mas eu não me submeto à servidão de Deus. Como é que eu vou ser abençoado assim, irmãos? É ou não é? Não é como se comportasse como uma mulher adúltera? É ou não é? Porque a mulher adúltera, ela é casada com uma pessoa e ela quer gozar de todos os benefícios que aquele marido pode dar para ela: carro, casa, benefícios, roupas novas, joias e tantas outras coisas mais, passear. Mas ela chega para ele, ou talvez por trás dele, não é fiel. Eu quero todos os benefícios, mas não espere de mim fidelidade. É ou não é? É verdade. E Jesus não. Jesus, ele mostra uma fragilidade humana ali antes de ir para a cruz. Mas antes seja feita a tua vontade. E ele obedeceu. E essa obediência lhe gerou a morte. Mas depois disso tudo, irmãos, fazendo assim, ele diz lá no verso 9, para nós encerrarmos, 2:9, saiu do livro, Filipenses 2:9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre
todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem tem a mente de Cristo, irmãos, olha só, ele se esvaziou da sua glória, da sua posição, obedeceu, foi humilde, serviu ao próximo, aos necessitados, e depois a Bíblia fala que Deus o exaltou. Servo de Deus, irmãos, que serve ao Senhor verdadeiramente, com obediência e fidelidade, uma hora, em um determinado momento, Deus vai te exaltar entre os homens. Aleluia, meu Deus. Deus vai exaltar você entre os homens. Ali, verdadeiramente, falando de tal, é um servo de Deus exemplar, é um servo de Deus que serve a Deus com sinceridade, que faz a obra, é dedicado, é humilde, ele não se vangloria, ele não é soberbo, ele não busca os mais altos lugares. Antes o Senhor o exalta, porque ele é obediente e faz a vontade de Deus. Tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, diz a Bíblia, que aqueles que são humilhados são exaltados pelo Senhor. Aleluia. São exaltados, irmãos. E Deus fala isso também para Abraão, que ele, sendo obediente, Deus iria exaltá-lo ou glorificá-lo. Esse glorificar é glória de homens, não é glória de Deus, porque quem é servo de Deus não toma a glória de Deus para si. Antes exalta o Senhor, mas Deus também o exalta como um bom servo. Servo fiel, foste fiel no pouco, te colocarei no muito. Então, irmãos, seja um servo que tem a mente de Cristo. Aleluia. Glória. Não deixe sua mente ser conduzida pelas suas emoções, pela mídia que nos envolve, pelas más conversações, pelas más amizades, pelos maus conselhos. Antes, irmãos, fundamente a sua mente com aquilo que pode produzir em você vida, que é a palavra de Deus, que é a vida de Cristo. Porque fazendo assim, você vai ser um servo exaltado na presença de Deus, e não humilhado, né? E não humilhado, como Acã, por exemplo, foi humilhado diante dos seus. Deus falou: ó, não pegue nada do despojo da vitória contra esses homens. E ele foi lá e foi desobediente e escondeu o tesouro ali. E Deus, que conhece todas as coisas e tem os olhos como chama de fogo, que tem contemplado a minha vida e a tua vida, as tuas intenções, as tuas ideias, os teus sentimentos, ele vai expor isso, seja nesta vida ou seja na outra. E isso não vai ser para exaltação, mas para vergonha, como foi com Acã. Mas que sejamos exaltados pelo Senhor, né, diante dos homens, e falar assim: ó, ali vai um servo fiel, uma serva fiel, um jovem fiel, um adolescente fiel na minha presença. Amém, queridos? Então que Deus nos abençoe. Aplauda o Senhor nessa noite, glorifica Ele, né, por essa palavra abençoada aos nossos corações, que tenhamos a mente de Cristo no nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquemos de pé, vamos fazer mais um. Em nome de Jesus, ó Senhor, que Teu Espírito Santo venha tocar-nos profundamente, ó Pai, dentro do nosso psique, ó Pai, uma mente saudável, abençoada, que consiga, Pai, com sensibilidade ouvir a voz do Teu Santo Espírito. Que não sejamos pessoas, ó Senhor, que nos venhamos nos perder pelo caminho com o mapa na mão, mas antes, ó Pai, Tu que é o nosso caminho, nos mostra as Tuas veredas e o caminho da vida, tendo uma mente de Cristo. Aperfeiçoa isso em nós, e que glorificado seja o Teu nome em nossas vidas. Assim te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao Senhor para sempre.